onde você está? Seja bem-vinda, você pode se colocar em pé, amada, por favor. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida da irmã Adriana. Seja bem-vinda, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se precisar de nós, estamos aqui ao seu serviço. Amém? Deus abençoe. Som. Amém, irmãos? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir a sua vida. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom buscarmos o Senhor. E esse mês nós estamos começamos um novo tema que se chama promessas, né? Ou as promessas de Deus, não é? Mas feche os teus olhos aí por um minuto, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, porque cremos que até aqui em Cristo Jesus o Senhor tem falado conosco e irá continuar a falar nessa noite, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, acalma os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Tira de nós, Pai, toda a inquietação. Visita, Senhor, aquele que está aqui, aquele que está em casa. Se está enfermo, que Tu venha tocar agora com Teu toque de cura em nome de Jesus. Se está aflito, que a paz que excede o entendimento humano possa entrar nessas vidas agora em nome de Jesus. E que possamos, Pai, realmente abrir o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, Senhor. E que a Tua palavra possa nos transformar nessa noite. Que a Tua palavra possa mudar, Senhor, as nossas vidas. E assim possamos caminhar até o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja ou para buscar a cada um de nós de forma individual. Pai, desde já eu te agradeço e creio que em nome de Jesus, o Teu Espírito está falando conosco e nós cremos que nos alimentaremos da Tua palavra agora, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós começamos um novo tema, na verdade, começamos ontem na vigília e não dá para, vamos dizer assim, não dá para falar tudo o que foi falado ontem, mas a única coisa que eu falo para vocês é assim, que às vezes a nossa confusão é que nós lemos a Bíblia e achamos que tudo é profecia ou é promessa, e nós precisamos saber e entender que existem profecias e existem promessas, amém? De uma forma bem simples e rápida. Infelizmente, não é? Nem todos vieram ontem. Profecia é quando Deus fala algo e não interessa o que eu penso ou deixo de pensar, aquilo acontecerá. Isso é profecia. Promessa é quando Deus fala, mas Ele impõe alguma condição ao homem. Se me obedecer, se andares nos meus caminhos, ou seja, existe uma condição. Então, às vezes não vivemos promessas de Deus, porque não queremos obedecer, não queremos viver dentro daquilo que o Senhor diz que é necessário fazer para que se viva aquela promessa. Você ofertou nessa noite, amém? Lá no seu envelope estava lá, Salmo 18, 25. Ao fiel, Deus se revela fiel. Isso é uma promessa. Ele é fiel, independente do que você faça. Mas quando eu sou fiel a Ele, Ele se revela fiel a mim. Então isso é uma promessa. Amém? E o nosso texto, irmãos, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10. O nosso versículo-chave é o versículo 23. Amém? Então leia lá, abre comigo aí, Hebreus capítulo 10, versículo 23. E eu quero trazer só uma base nessa noite. E eu sei que Deus tem muitas coisas para nós este mês, não é? Por exemplo, nós às vezes não vivemos a promessa de Deus, porque não entendemos quem somos em Deus. Não valorizamos quem nós somos em Deus. Então, às vezes o que nos falta é você entender que você não é qualquer coisa. Você é aquele que Jesus morreu para que você pudesse ser chamado de filho de Deus. E talvez no domingo que vem eu fale mais sobre isso, amém? Mas, Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim:
Apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Amém? Deixa aberto aí nesse capítulo de Hebreus. Irmãos, existem dezenas, centenas de promessas na Bíblia. E uma delas é a promessa de vida eterna. Uma delas, e talvez a principal, pelo menos para mim, porque não importa se eu serei rico ou se serei pobre, não importa se morro de acidente ou se morro de enfermidade, o que importa é para onde irei quando eu morrer, sim ou não? Porque tudo fica. Nós brigamos por muitas coisas nesta vida, mas tudo fica aí. É óbvio que há promessas de bênção e nós queremos essas promessas também. Mas a principal promessa é a promessa de salvação, de vida eterna. E esse capítulo de Hebreus, ele começa falando sobre o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus é a garantia que nós temos que viveremos com ele para sempre. E aí, só que nesse capítulo aqui, começa-se algumas condições para que você viva essa promessa. Lembra? Promessa é aquilo que Deus fala, mas coloca uma condição ou condições aos homens. Josué, se atenta à minha palavra, não se aparte dela dia e noite, e eu serei com você como fui com meu servo Moisés, e tudo que você fizer, prosperará. Então há sempre uma condição. E nesse texto aqui de Hebreus 10, você verá aí duas situações, porque a promessa pode ser de bênção, mas se você não entende as condições, pode ser também de condenação. Porque para aquele que crê, só tem dois caminhos, céu e inferno, não é assim? O resto é conversa inventada pelos homens. E é interessante porque a partir do versículo 24 aí, o autor de Hebreus começa a nos incentivar. Ele começa a falar aí para nós que nós devemos motivar a prática do amor, não deixar de se reunir como fazem alguns, ou seja, estarmos perseverantes. Porque, irmãos, não existe promessa que possa ocorrer na minha vida se não for através da fé. E a fé produz perseverança. Grava bem isso, a fé produz perseverança. Então não existe promessa que eu possa viver se eu não crer naquele que fez a promessa. Se eu não colocar em prática, se eu não obedecer, há problemas. Por quê? Porque a partir do versículo 26 aí, lê comigo aí. Olha que a promessa tanto é para você viver com Cristo ou para você viver sem Cristo. Porque criou-se uma ideia nos dias de hoje que falar de céu e inferno é chato. Que falar de céu e inferno não está na moda. Que Deus é amor. Imagina se Deus vai condenar alguém. Você já ouviu isso, irmãos? Imagina se Deus condena alguém. Versículo 26 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade que é Cristo, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Então, irmão, já vem uma advertência aqui. Cuidado com essa ideia da hipergraça, que você pode pecar e pedir perdão. Porque não é isso que está escrito aqui. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou,
e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, existe a promessa, e através da fé você persevera, que não importa o que ocorra comigo nessa vida, existe uma certeza, e é isso que dá alegria ao cristão, que é ir morar com o Senhor. Mas existe também uma condição na mesma promessa, que se eu continuar pecando, ou seja, eu recebi Jesus na minha vida, eu preciso começar a lutar contra o meu pecado, eu preciso começar a lutar contra as coisas que me prendem a este mundo, porque a palavra diz assim, que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu preciso tomar cuidado e não abusar da graça, lembra? Quem abusa da graça termina em desgraça. E se eu não tomar cuidado, eu posso menosprezar o Espírito Santo. Eu posso começar a não valorizar o sangue de Jesus derramado. E aí existe, isso aqui é uma promessa, que se você permanecer assim, você está sentenciado ao fogo eterno. E isso parece que nos choca, né, irmãos? Porque nos dias que vivemos, só queremos falar das promessas, que iremos falar durante todo o mês, da bênção. Eu sou mais que vencedor, não é? Tudo posso no que me fortalece. Eu só quero, diz Salomão assim, que a sanguessuga tem 2 filhos, dá. Não é? Eu só quero para mim. Agora, olha que interessante. Vai comigo lá no versículo 35. Hebreus 10, 35 diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Então, o que é que eu preciso fazer para viver todas as bênçãos que o Senhor me promete em sua palavra? Fazer toda a vontade de Deus. E aí eu pergunto, será que conseguimos fazer a vontade de Deus? Porque nós sempre questionamos, Senhor, mas por que eu não tenho isso? Por que eu não vivo aquilo? Aqui diz que eu preciso perseverar, ter fé, a fim de que depois de ter feito toda a vontade de Deus, eu receba tudo o que Ele me promete. Porque Deus é fiel para cumprir, amém? Aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. A parte dele pode ter certeza que Ele cumpre. Agora, qual é o problema, irmãos? O problema é que nós nos agarramos a essa ideia da promessa e não entendemos que o fato de termos promessas não quer dizer que não passaremos por lutas e situações difíceis. Por isso que nós lemos no início o quê? Que nós temos que perseverar. Que a fé produz essa perseverança, que nós temos que confiar naquele que nos fez a promessa. E olha que interessante, Hebreus 10, 32 diz assim, olha quantas coisas você pode passar para viver a promessa de Deus. Hebreus 10, 32 diz assim, lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Então, irmãos, o fato de ter promessa não quer dizer que você não sofrerá. Amém? Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Quem é que está disposto a passar por insultos, irmãos, e ficar quieto? Não é? O que mais você ouve hoje são pessoas insultando o povo de Deus, sim ou não?
E ao invés de nós nos calarmos e irmos por joelho, não é? Porque crente de pé, ele está de joelho. E orarmos e descansarmos, porque há uma promessa, que nós descansamos na sombra do Onipotente. Nós queremos guerrear com a força do nosso braço. E aí a palavra diz que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, irmãos, nós vivemos um tempo difícil, porque hoje nós não queremos mais ser insultados. Parece que criamos um teto de vidro que qualquer pedra quebra. Só que tudo isso faz parte do tratamento de Deus, da obediência à palavra de Deus, para que você possa viver todas as bênçãos, como nós lemos aqui, que Ele nos prometeu. E continua. Versículo 34, sofreram com os que foram presos, e aceitaram com alegria, quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Estamos prontos, irmãos, para a perseguição? Será que nós, brasileiros, estamos prontos? Será que o medo do atual presidente que virá agora, será que a gente amava tanto Bolsonaro, ou era o medo da perseguição? A coisa é feia. A coisa é feia, não é? Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durariam para sempre. Ou seja, quando você está firme na promessa do Senhor, quando você crê, quando você persevera, não importa o que façam, eu continuo crendo, alegre, porque a certeza que o meu Redentor vive, a certeza que um dia estarei com o Senhor. O próprio Cristo disse assim certa vez: não tema aquele que mata o teu corpo, tema aquele que mata o teu corpo e manda a tua alma para o inferno, que é o próprio Deus. E nós, irmãos, nos agarramos à promessa. Só que não queremos viver aquilo que a palavra diz que devemos passar para podermos assim alcançar o que Deus tem para nós. Como diz o apóstolo Norma, que é a minha glória, viva a minha história. Você vê alguém que alcança certas coisas em Deus e fica, de certa forma, invejando, querendo viver o que aquela pessoa vive. Mas você quer passar pelo que aquela pessoa passou? Porque a gente conta, irmão, a bênção, mas não conta quantas pedradas tomamos para chegar naquela bênção, sim ou não? Então nós precisamos entender que o processo do sofrimento, ele é comum na vida do cristão. O que não é comum é o cristão achar que por ele ser cristão, ele não tem que passar por nenhum tipo de sofrimento. Isso não é comum. Por isso que Cristo disse assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse, se alegre, porque agora quem me aceita tem tudo de mão beijada. Ele disse, tem de bom ânimo, ou seja, a coisa será difícil. Só que eu preciso me agarrar, eu preciso de fé. Sem fé, irmãos, eu não alcanço as promessas de Deus. Porque quem de nós aqui pode dizer que não está passando ou passou por lutas? Cada um tem o seu gigante para vencer, sim ou não? Cada um tem as suas lutas a travar. E o que é comum para um, não é comum para outro. Para Davi, Golias era só um incircunciso que desafiava o exército de Deus. Para os outros milhares de soldados, Golias era um gigante que ia comer eles vivos. Para cada um existe um tipo de obstáculo. Só que em meio à crise, se eu persevero, se eu tenho bom ânimo, e eu começo a orar e trazer à memória as promessas de Deus, o Senhor vem ao meu socorro, clama a mim e responder-te-ei. Agora, no capítulo 11 aí de Hebreus, fala sobre fé, amém? Esse capítulo ele é incrível, porque ele fala somente de homens que venceram pela fé. Mas no versículo 11, Hebreus capítulo 11, verso 11 diz assim:
Irmãos, eu não consegui escrever, então o negócio vai só na misericórdia. Hebreus 11:11 diz assim: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pode ter um filho. Outras versões diz, pela fé, ele quem? Abraão, amém? Pôde ter um filho, embora Sara fosse estéril e muito idosa. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Irmãos, Deus faz uma promessa para Abraão e Sara. E como a gente falou aqui nesses dias no bate-papo de casais, a promessa primeiro veio para Sara. Depois que Deus tira Abraão e começa a andar no deserto, Deus vem e fala com Sara e Abraão riu. Depois é que Deus fala com Abraão, aí Sara ri, dá o troco, né, irmãos? A vingança é um negócio gostoso. Só que Deus faz uma promessa para Abraão e Sara. E humanamente falando, era improvável para Sara. Porque o problema era Sara. Sara era uma mulher estéril. Como é que eu sei disso? Porque Abraão teve filho com a escrava, sim ou não? E depois que Sara morre, Abraão casou com Quetura e teve outros filhos. Então, Sara era estéril. Só que havia uma promessa, e Sara acreditou nessa promessa. Aí veio a perseguição, sim ou não? Passaram fome, desceram para o Egito, Abraão pisa na bola, fica com medo de morrer. Enfim, acontece um monte de coisas e Sara e Abraão continuaram perseverando. Como diz alguns, Abraão creu contra toda a esperança. Porque a esperança ali já tinha morrido, irmãos. Uma mulher estéril hoje já tem problema. Imagina naquela época, além de estéril, que não tinha a medicina que tem hoje, já tinha quase 90 anos. Não tinha mais, irmãos, o que fazer. Só que Sara acreditou, e a promessa se cumpriu. Se você acreditar, irmãos, se você não duvidar, como diz a palavra, se você orar e não duvidar, você recebe, porque se você duvidar, de forma alguma receberá. Deus fará, e não há limite para a promessa, não há tempo para a promessa. Deus fez, ou seja, não importa a luta que eu passo, não importa as pancadas que eu tomo, o que importa é se eu continuo acreditando que a promessa que o Senhor fez, Ele é fiel para cumprir. Sim ou não? Agora, olha que coisa interessante, vai lá no finalzinho de Hebreus 11, no verso 39, lê comigo aí, olha que coisa incrível, irmãos. A Bíblia ela vai se revelando, né? A Bíblia é um livro fantástico, irmãos. Hebreus 11, 39 diz assim: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. Para quem, irmãos? Fala assim, Deus tem algo melhor para mim. Eu vou chegar lá, mas aqui já vou adiantando que eu não aguento. O Espírito Santo, irmãos, eles não tinham o Espírito dentro deles, nós temos, mas eu vou chegar lá. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Olha que coisa de doido, irmãos. Pela fé eles alcançaram. Abraão, Moisés, Gideão, Samuel, Sansão, e vai os heróis da fé. Mas diz que eles, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, porque Deus tinha algo melhor preparado para nós. Por quê? Porque a concretização da promessa neles está em nós. O que te prometem hoje, meu irmão, minha irmã, o que Deus fala para você, se você for fiel, talvez você não viva tudo, mas o teu filho, o teu neto, o teu bisneto viverá. Amém? Olha que coisa estranha e doida e muito linda. Mateus 13,16, volta lá comigo.
Irmãos, a promessa, a certeza que Deus está em nós e que nós viveremos com o Senhor para sempre. Aqui na terra é só um estágio, nós não pertencemos mais a este mundo, irmãos. Mateus 13:16 diz assim: felizes, amém? Mateus 13:16, acharam aí? Diz assim: felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Irmãos, olha que coisa interessante. Sempre Deus tem algo melhor para nós. Deus cria todas as coisas, amém? E Ele diz assim, ficou bom. Mas quando Ele cria o ser humano, o homem e depois a mulher, não é? Ele diz que, Deus olhou e disse que tudo estava muito bom, amém? Então você precisa se valorizar um pouquinho mais, tá? Para você viver as promessas de Deus. Porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. Só que olha que coisa interessante. O primeiro homem, Adão, era um homem extraordinário, sim ou não? Uma mente que eu acho que nem o maior computador que existe hoje tinha a mente de Adão. Uma saúde incrível, porque ele nasceu, ele foi criado para ser imortal. E mesmo depois que ele peca, Adão viveu acho que quase 1000 anos, se não me falha a memória. Só que o segundo Adão, quem é o segundo Adão, irmãos? Cristo Jesus é o segundo Adão. Ele não tinha uma mente extraordinária, ele tinha uma mente onisciente. E ele era o dono daquele, e ele é aquele que criou a saúde, que criou todas as coisas. Aí caminhamos. Deus vem através de Moisés e manda Moisés fazer a tenda. Amém? E a glória de Deus encheu a tenda. Aí vamos caminhando, vem Salomão e faz o templo, e a glória de Deus vem e enche o templo, mas não permanecia lá, sim ou não? Era só quando ele estava lá. Aí vem o chamado terceiro templo, porque houve a destruição, depois Neemias e Esdras reconstrói, restaura o templo, depois tudo é destruído, e no século I antes de Cristo, Herodes agora reconstrói o templo. E se havia o templo, era necessário que a glória entrasse nesse templo, sim ou não? Aí a própria glória em carne e osso, Jesus Cristo, vem à terra, e vai até o templo, mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Por isso que ele disse: muitos desejariam ver o que vocês estão vendo, porque eu sou a concretização de toda a promessa de Deus. Só que não para aí, porque a promessa do Espírito Santo, Atos 2,39, Pedro diz que aquele mover do Espírito não era somente para aquela época, mas era para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então tudo que estamos vivendo hoje, nós estamos concretizando a promessa que Deus fez lá a Abraão. Só que é interessante, irmãos, porque Cristo veio e eles não o receberam. Eles rejeitaram a glória de Deus. E às vezes nós, na ânsia de vivermos a promessa, de querermos algo material ou espiritual, enfim, o próprio Cristo se apresenta e nós achamos que não é Deus, porque não veio com umas asinhas e uma coroa na cabeça. Na ânsia de alcançarmos a promessa, começamos a nos apegar a qualquer coisa, e o único que prometeu
comida, fama, dinheiro e poder de mão beijada foi Satanás. Por isso que eu tenho medo de quando começam a prometer muita coisa. Só que agora havia uma promessa, sim ou não? Havia uma promessa do Espírito Santo. E essa promessa começa a se realizar através de Cristo. Cristo morre, ressuscita e diz para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que aquilo que nós vivemos hoje, irmãos, talvez os nossos filhos, os nossos netos viverão muito mais intensamente, porque cada geração que vem está melhor do que a geração anterior. Amém, jovens? Cada geração que vem. Por isso que, qual é o alvo do inimigo? São os velhos, irmãos? Por que são os jovens? Porque cada geração que vem é sinônimo que ainda há esperança para nós. É sinônimo que Deus ainda tem um propósito nessa terra. E Cristo vem. Agora, os homens recusam. Aquele templo no ano 70 é destruído novamente. Só que agora, Deus vem com o plano chamado igreja. Outra promessa de Deus para nós. Amém? E agora, o Espírito Santo, o próprio Deus, através de Cristo, teria que habitar, teria que encher a igreja. E se a igreja fosse apenas algo físico, adornado, não suportaria a presença de Deus permanente. Aí Deus olha para a melhor coisa que Ele fez, que foi você e a mim, e fala: eu vou tabercular em você. Tabernacular em você, eu vou morar em você, eu vou viver em você, a minha presença caminhará em você, e você se torna parte chamada Igreja do Deus vivo. Então sempre há algo melhor. Por isso que Hebreus fala que eles não viveram toda a promessa. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Nós estamos vivendo, porque quem me dá a certeza que Cristo é vivo e real? O Espírito Santo. Então agora, eu não preciso esperar um mover, eu não preciso esperar sentir alguma coisa, não, a promessa veio e em Cristo eu tomo posse, e eu sei que sentindo ou não sentindo alguma coisa, Deus habita em mim. Essa é a promessa. A outra promessa, irmãos, aí vem outras falas de Cristo, firmando essa promessa de vida eterna. Um famoso João 14, sim ou não? João capítulo 14, vai lá comigo, verso 1, para a gente, está quase indo para a ceia. João 14, 1. Esse aqui é muito conhecido, ainda mais que Heloísa Rosa fez uma música, né, irmãos? E infelizmente hoje não se fazem muitas músicas com a Bíblia, se fazem muitas músicas onde o homem é tudo, e Deus tem que me dar tudo, e eu não tenho que dar nada. Mas quando uma música é feita de um trecho bíblico, nunca mais você esquece aquele trecho bíblico. Então João 14:1, Cristo disse assim: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Ou seja, Cristo dizendo para o seu discípulo: olha, eu não vou ficar muito tempo nessa terra, mas eu não estou indo embora para sempre, eu só estou indo preparar morada, estou indo preparar o lugar que vocês um dia estarão comigo, porque aquele que está em Cristo tem a certeza da sua salvação, irmãos. Você precisa crer nisso. Você não tem que viver de sentir alguma coisa, você tem que viver na certeza. Como diz a palavra, não vivo do que vejo, mas vivo porque creio em Deus.
Então, independente se o culto será aquele culto que eu gosto, né, irmão? A gente que é canelinha, a gente gosta daquele mover, ou se o culto é aquele culto de ensinamento, o que importa é, se a trombeta tocar, eu sei para onde eu vou, porque há uma promessa de salvação. Cristo disse que foi preparar lugar, e que Ele não nos deixaria órfãos. Ele nos deixou o seu Espírito, e esse Espírito mora em mim, mora em você. Então em Cristo posso todas as coisas, porque o Espírito que habita em mim é maior que qualquer principado, potestade, é maior que Satanás e todos os seus demônios. Eles não são nada diante do Espírito Santo do Senhor. Se você entende isso, irmãos, você não vai ter medo de macumba, você não vai ter medo de palavra de maldição, medo de nada disso, porque aquele que habita em você é maior. Como diz o ditado popular, praga de urubu magro não pega em urubu gordo, não pega. Se você tem medo de certas coisas, é porque você ainda não tem certeza da promessa que Cristo está em você. Isso não te isenta, lembra que lemos? De lutas e provações, mas me dá a certeza que em todas essas lutas e provações, eu sairei mais do que vencedor. Agora, a própria ceia, irmãos, faz parte dessa promessa, que Cristo voltaria, que Cristo nos levaria para morar com Ele, sim ou não? Então um cristão que ele bem soubesse, irmãos, ele faria de tudo para nunca ficar fora de uma ceia, porque quando eu faço isso, quando eu estou ceando, eu estou trazendo à memória que um dia Cristo virá me buscar, e eu estarei com Ele, e eu cearei com Ele, e Ele comigo, porque é para isso, irmãos, que você se prepara. O cristão não deveria se preparar para as coisas dessa vida, ele deveria se preparar para dizer assim: se te pedires a tua alma nesta noite, o que você tem para me apresentar? Porque entramos nessa paranoia, irmãos, das coisas desta vida de uma forma tão terrível. É tanto que hoje as pregações que mais fazem sucesso e mais atraem as pessoas são aquelas onde tudo você consegue, tudo você pode. Só que a principal das promessas é eu me agarrar na certeza que não importa o que aconteça comigo, Cristo vive, e um dia eu estarei com Ele e Ele comigo. Amém? Lucas 22:14 é a ceia do Senhor, irmãos. Então a ceia não é um ato religioso, a ceia não é apenas um momento, não, a ceia é a certeza que eu creio que o meu Deus morreu, ressuscitou, e um dia eu estarei com Ele e cearei com Ele. Lucas 22:14 diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, irmãos, um dia Cristo está nos prometendo que um dia tudo irá se cumprir, e aí Ele estará sentado conosco na mesa do grande banquete, e nós estaremos com Ele e Ele conosco. Então lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais doenças, não tem sol, não tem lua, porque Cristo é o próprio sol que ilumina dia e noite. E aí nós entramos na ceia, não é? E Ele diz: olha,
todas as vezes que se reunirem em memória de mim, partilhem o pão, partilhem o suco, porque o suco representa o sangue de Cristo e o pão representa o corpo dele que foi repartido. Então, irmãos, há muitas promessas de Deus para nós. E às vezes o que nos falta é entendermos essas promessas. Mas a principal delas é você buscar pelo Espírito de Deus em Cristo a certeza que você tem uma vida eterna com Cristo. Amém? E que nada dessa vida é mais importante do que você estar com Cristo. Quando eu entendo isso, irmãos, a minha vontade e curiosidade com as coisas do mundo diminui. Quando eu creio e vivo isso, que Cristo um dia estará comigo e eu estarei com Ele, a tendência ao pecado vai diminuindo gradativamente, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, a esperança da glória. Então, irmãos, se agarre nas promessas, porque como nós lemos aí em Hebreus, Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele nos fez. Agora, você está disposto a obedecer para que essas promessas se tornem verdades em sua vida? Essa é a questão, irmãos. O problema nunca esteve em Deus, está em nós. Porque nós achamos que temos direito, mas não entendemos que um contrato tem direitos e deveres. Se a palavra diz que se eu obedecer e fazer tudo o que Deus ordena, eu viverei tudo o que Ele me prometeu, então eu viverei tudo o que Ele me prometeu. Que esse ato da ceia não seja apenas um ato religioso, mas seja a certeza dessa promessa, que nós um dia estaremos com Cristo na glória, na Nova Jerusalém, no paraíso, no céu, como você queira chamar.